Rafael de Azevedo Costa Duarte é psicólogo, psicanalista de orientação lacaniana, pós-graduado em psicopedagogia, pós-graduado em educação especial, poeta e escritor. Trabalhou por 8 anos em instituições escolares em Natal, Rio Grande do Norte, na função de psicólogo escolar e atua há mais de uma década em consultório particular. Teve passagens pela docência em pós-graduação em psicanálise pela Universidade Potiguar, UNP, e pelo INSA. Atualmente, coordena e transmite a psicanálise em grupos de estudo com aprofundamento em clínica psicanalítica. A obra Ensaio sobre o Horror e a Beleza, O Mistério de Lord Francis Sedgwick, é seu romance de estreia e terceiro livro publicado, sendo o primeiro Diálogos, Psicanálise e Gestalt Terapia, escrito em conjunto com seu amigo Ranilson Duarte, em 2022, e Sobreviver, na margem poética, poemas, prosas e outras jornadas, feito em 2023. Rafael, grande alegria estar com você nessa conversa que vai agregar muito, tenho certeza. E aí, você vem de um campo de formação das chamadas ciências psi e ao mesmo tempo tem se dedicado também à carreira de escritor. Poderia nos adiantar como esses dois mundos se encontram no seu romance de estreia? Eu gostaria de agradecer a você pela ocasião dessa entrevista, por esse momento, para falarmos mais um pouco a respeito de Ensaio sobre o Horror e a Beleza, O Mistério de Lord Francis Sedgwick. É um prazer estar com você, que é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto bastante, já fizemos outros trabalhos juntos, E vamos falar para o pessoal um pouquinho, com certeza, sobre essa obra. Bom, a sua primeira pergunta ela é muito interessante porque me faz voltar no tempo, Como é que o escritor, a carreira de escritor combina com aquele que vem das ciências psi, De fato, Jadson, eu comecei a escrever, gostaria de falar rapidamente da minha relação com a escrita, Eu comecei a escrever com 5 anos de idade. Eu pegava papéis de ofício, dobrava ao meio, Fazia a minha própria capa, seguia um roteiro que eu mesmo criava, as histórias com os balãozinhos, E mostrava sempre aos meus pais, todos os meus produtos, o resultado dos meus livrinhos, e escutava deles um incentivo muito importante a ponto de eu ter lançado uma pergunta que me acompanha até hoje. Eu perguntava assim para eles: será que eu posso ter uma profissão e ainda assim ser escritor? E sempre escutei, tanto de meu pai como de minha mãe: sim, você pode. Se este for o seu sonho, você pode seguir adiante unindo essas duas coisas. E é exatamente isso que acontece desde o meu primeiro livro, como você citou os 2 anteriores. Nesta minha obra, eu gosto de pensar que aquele menino de 5 anos de idade ainda está presente aqui de alguma maneira. Aquele mesmo que tem uma paixão por criar histórias. Só que, sem dúvida, ao entrar nas ciências psi, especialmente a psicanálise, que é uma formação contínua, digamos que eu me autorizei a vir ao mundo formalmente e oficialmente enquanto escritor. Então, o escritor e o psicanalista se encontram nesta obra, principalmente porque ambos carregam uma paixão em comum, na minha visão. Essa paixão é pela escuta da história, pela criação, pelo poder transformador que as histórias têm. No caso do escritor, conduzindo a sua ficção, criando algo, uma realidade diferente através da sua história. No caso do psicanalista, auxiliando o seu paciente a contar novamente a sua história, a interpretar de uma outra forma a sua própria história. Então, no livro, há situações da vida real que você contempla. Fala um pouquinho mais como isso se dá. O livro ele vai trazer algumas situações que
nos são familiares, né, que a gente ou já escutou ou até mesmo já passou. Por exemplo, para ainda não dar tantos spoilers, né, um filho revoltado, indignado pela ausência de seu pai que abandona a família. Um cientista que leva a ciência até as últimas consequências, passando muitas vezes por cima da sua vida afetiva. Uma esposa que cobra de um esposo, de um marido, que lhe dê a devida atenção afetiva. Pessoas do interior do estado, do interior do Rio Grande do Norte, que têm as suas crendices populares. Um psiquiatra do tempo de Freud, mas que morava na Inglaterra, né, que recebe um paciente incomum. Uma pessoa que morou na Idade Média e viveu o peso, né, sendo pobre, sendo camponês, viveu o peso das ordens da família real e também se sentia abaixo, se sentia revoltado por isso. Todas essas situações são profundamente humanas e são reconhecidas por nós nas histórias de tantas pessoas. Todas elas estarão presentes, unidas pelo ensaio sobre o horror e a beleza e pelo mistério do Lord Francis Cedric. E aí eu pergunto a você, por que o livro se chama Ensaio sobre o Horror e a Beleza? E o que pode nos dizer, sem dar tanto spoiler, claro, do mistério do Lord Francis Cedric? Ele é o personagem principal do romance? Como que se dá isso aí? Exatamente, Jadson. Lord Francis Cedric é o personagem principal, é aquele sobre o qual todos irão falar, de forma direta ou indireta, e é aquele que traz um mistério, desde o título da capa, que talvez venha a ser o mistério de todos os outros personagens, e eu me arrisco a dizer, já dando spoiler mesmo, talvez o mistério de você, leitor. Então, Ensaio sobre o Horror e a Beleza, por que esse título, né? Trata-se de uma dualidade, horror, beleza. Um não é sem o outro, né? Nós somos seres duais, seres divididos. E esse nome, Ensaio sobre o Horror e a Beleza, é um livro que será descoberto, né? E que vai transitar por todos os capítulos. É que os capítulos, né? A forma como eu escolhi que eles fluam é através da comunicação epistolar, ou seja, troca de cartas, né? Com exceção do capítulo 2 e do capítulo 6, o último capítulo. Mas eu escolhi a troca de cartas, né, onde cada personagem se corresponde um com o outro, justamente a respeito de um livro misterioso encontrado, um livro que dá até para ver aí já na cômoda, né, da capa, um livro de capa negra, que irá mexer e transformar a vida de todos os personagens e vai trazer dentro deste livro justamente o mistério de Lord Francis Cedric. Não vai se tratar apenas de uma leitura. Esse livro traz uma verdade que sai das páginas e que irá assombrar a todos aqueles que não se permitirem a ouvir a verdade que ele traz. Essa capa, Rafael, nos diz muita coisa, mas eu quero ouvir de você, afinal, o que essa capa lindona, provocadora, tem de significado? Fala um pouquinho mais pra gente. Essa é uma capa bastante simbolista. Digamos que aqui, nessa cena, está um pouquinho do que vai acontecer com muitos dos personagens e dos lugares onde eles passaram. E dando um spoiler, talvez tenha sido o lugar onde foi escrita a primeira carta, que é o capítulo 1. Ou talvez não. Depende de como você for ler este livro, no decorrer, no percurso da leitura, né? Então, desde o espelho, num formato mais clássico, mais elegante, até o ambiente simples de um quarto do interior nordestino,
Isso já demonstra que teremos, né, desde o clássico, eu falei aqui de um psiquiatra da década de 30, né, até a simplicidade do povo nordestino, do interior do Nordeste, estará presente aqui. E, obviamente, o que salta aos olhos, né, é essa relação da flor que está murcha aqui em cima da cômoda, mas está bela no espelho. A dualidade horror e beleza está presente o tempo inteiro nesse livro, a começar da capa, do título até o seu final. Vocês vão encontrar isso ao longo de toda a obra. E nos faz uma provocação, viu, Jadson? Será que o horror, isso que nos angustia, que nos assusta, que nos apavora, não pode ser uma outra face da beleza? Será que neste horror a gente não pode descobrir a beleza, ou redescobrir a beleza, se a gente olhar com mais atenção para aquilo que nos angustia, para aquilo que mexe com a gente, para aquilo que faz cair as nossas certezas? Olhe com atenção e talvez você encontre que uma coisa não é sem a outra. Então, uma capa simbolista que representa muito do que vai acontecer na história. Ô Rafael, na contracapa você chama seu livro de suspense psicológico, entre outros nomes possíveis. Isso. Por que você escolheu esse gênero para abordar o assunto? Eu acredito, Jadson, que o suspense ele carrega algo muito importante para que a gente possa trazer à tona certas reflexões. O suspense, ele carrega em si a busca por uma verdade. É uma investigação, mas não qualquer verdade. Uma verdade que, se você parar para reparar nos filmes e nos livros, uma verdade que não é mostrada toda. É uma verdade não toda que se apresenta no suspense. E essa verdade não toda convida as pessoas a saberem o que há no final, né? A tentar entender a complexidade dos personagens e da mensagem que a gente quer passar, né? Então o suspense psicológico é baseado justamente na procura por uma verdade não toda, ou por a verdade não ser toda, levar a gente a refletir e a tentar descobrir e ir até o final do que é que vai acontecer com os personagens. Na sua visão, a psicanálise dispõe hoje em dia de curas, né, colocando entre aspas, curas para as instabilidades, dramas, medos, horrores que a população deste tempo vive? Essa é uma pergunta muito importante. Antes de tudo, quero só esclarecer que este livro ele não é exatamente de psicanálise. Foi escrito por um psicanalista, né? E que, obviamente, pelo meu conhecimento até aqui, eu coloquei algumas questões, algumas leituras que eu tenho nesse livro e na sua história, né? Mas sua pergunta, ela me direciona ao meu trabalho e eu acho muito oportuna para que a gente possa falar um pouco sobre o sofrimento humano, né? Jadson, existem muitos sofrimentos. O sofrimento, inclusive, ele é inerente ao homem. Estou lembrando aqui de uma passagem de Clarice Lispector, né? Em que ela diz, ela veio a aprender que se cortar a dor da sua vida vai sofrer o tempo inteiro. Então, justamente, o sofrimento, a dor, tudo que você falou, os dramas, as inquietações, eles têm uma função, né? Nós estamos vendo, por exemplo, né, a situação das guerras, né, Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, enfim. Então a psicanálise, obviamente, nem tudo pode em relação ao sofrimento humano. Nem todo sofrimento é acessível, a psicanálise pode abarcar, né? Nesse sentido, a gente costuma dizer que a psicanálise ela não é uma panaceia. O que aqui é panaceia, né? Na mitologia grega, Panaceia é filha de Asclépio, deus da medicina, né? E o seu nome é bem interessante, significa cura universal, remédio para todos os males. Então a psicanálise, diante da heterogeneidade, da complexidade dos sofrimentos humanos, ela não é uma panaceia, ela não é uma cura para todos os males.
Mas certamente existem certos sofrimentos que quando alguém procura um psicanalista, sim, é possível dar um tratamento a eles. Principalmente um sofrimento difícil de dizer. Eu lembrei aqui agora de uma passagem de Lacan, do Seminário 11, do psicanalista Jacques Lacan, onde ele diz: sofrer demais é a justificativa para a nossa intervenção. Quem nos procura no consultório tem um a mais nesse sofrimento, que é da função humana. Sofrer é da função humana, é inerente, é da condição humana. Mas esse a mais no sofrimento é o que a gente recebe no consultório. Então é esse a mais que a gente vai tentar operar sobre, né, e tentar auxiliar esse sujeito a atribuir esse sofrimento difícil de dizer, que desestabiliza, desconcerta a sua relação com os outros, consigo mesmo. Nós vamos tentar atribuir um valor simbólico, um valor de palavra. Então, o sofrimento que a psicanálise se presta a intervir é o sofrimento que pode ser acessado pela palavra, pois é ele próprio também feito de palavra, né? Então, ao recebermos esse sofrimento, que pode ser analisável, daí o nome psicanálise, né? Um sofrimento que possa na clínica ser analisado, que possa ser interpretável, nós podemos abrir para quem sofre uma nova posição diante da sua própria história. Isso é que é o mais fascinante, né? Se eu tivesse aqui para colocar o nosso livro novamente em questão, né, seria fazer com que cada um assuma a sua dualidade, o seu horror e a sua beleza, acolha a dualidade em si, acolha a divisão que o machuca, né? Então isso a psicanálise se presta e ela é muito efetiva para muitos casos, né, onde esse sentimento de estranheza, de incapacitação, de inadequação com o mundo, parece que eu não estou nesse mundo, parece que eu sou o estranho neste mundo, né? Existe um estranho em mim, eu não me reconheço às vezes, eu me desestabilizo fácil. Um psicanalista vai procurar escutar os significantes que estão sustentando estes significados do paciente. Então, quando o paciente diz, estou aqui porque tenho TDAH, o psicanalista vai querer escutar, conte-me mais sobre isso. O que é que você está chamando de TDAH? E assim nós abrimos a rede simbólica, onde é possível ver como aquela pessoa funciona na linguagem e como está a divisão, a dualidade, né? A relação horror e beleza, se quisermos, funcionando na vida dessa pessoa, para quem sabe funcionar de outras formas. Então a psicanálise tenta, através da palavra, que o sujeito chegue a uma nova reconstrução, a uma reinterpretação da sua vida, portanto do seu sofrimento. Isso leva a uma cura? Podemos pensar que sim. Não sei se é uma cura no sentido médico do termo, né? Que é extinguir totalmente seus sintomas. Mas talvez leve a uma nova relação consigo mesmo, onde este sintoma não é mais o que era, onde este sintoma perde a força e eu posso viver de outro jeito. A psicanálise não se propõe a isso, muito longe disso, ela nem tudo pode, né? E ela traz no seu próprio tratamento isso, né? A questão de nem tudo poder. Mas certamente a psicanálise oferece a quem sofre um lugar justamente para acolher as suas divisões, a sua dualidade, o seu horror que está ligado à sua beleza e vice-versa, né? Então, quando alguém nos procura no consultório e traz uma espécie de sofrimento universal, de sintoma universal, por exemplo, estou aqui porque eu tenho esse TDAH que todo mundo está falando. Estou aqui porque fui diagnosticado com ansiedade. Estou aqui porque, sei lá, minha esposa, meu esposo dizem que eu não estou bem, eu não sou normal. Sabe esse sofrimento universal, né? A psicanálise propõe, primeiro, que esse sofrimento universal se transforme no sofrimento daquele sujeito. Para isso a gente precisa escutar, né? Escutar o que tem daquele sujeito no mal
do qual ele mesmo sofre, do mal do qual ele mesmo se queixa. E a partir daí, né, tentar ver se esse sofrimento ele é sensível à ação da palavra e da linguagem. Ou seja, se ele é analisável, se ele é interpretável, né, se ele pode ser colocado nesse lugar de interpretação. Isso é o que a gente chama de sintoma analítico. E isso é muito interessante porque tem uma frase de Lacan numa entrevista de 1966 em que ele fala do sintoma analítico e traz uma ideia que a gente não tem no dia a dia sobre o sintoma e o sofrimento. Lacan diz assim: onde há um sintoma, há uma verdade do sujeito que abre um caminho. Eu acho essa frase maravilhosa porque ela despatologiza o sofrimento e o coloca como uma verdade que é dita. Então, quando a gente recebe alguém no consultório, em resumo, quando a gente recebe alguém no consultório que apresenta algo do sofrimento universal, a gente vai tentar ouvir se naquele sofrimento há uma verdade que está abrindo um caminho. E a partir da escuta dessa verdade, se é possível transformá-la numa outra coisa, numa nova leitura sobre a sua história, numa nova forma de funcionar no mundo. Então, esse tipo de sofrimento ele é acessível à psicanálise, né? E ele se dá muito mais do que uma cura no sentido médico, ele leva o sujeito a uma procura com o seu desejo, na sua relação com o seu desejo, que pode sim fazê-lo sofrer menos ou deixar de sofrer por certas questões que antes o atravessavam. Então, psicanálise é sempre questão de convidar a aceitar a divisão em si, a reconhecê-la e seguir sua vida com ela. Rafael, para encerrarmos, então, que mensagem você gostaria de deixar aqui para nossos espectadores e futuros leitores do seu livro? E, aliás, tratando de finitude, como que o nosso espectador pode ressignificar o conceito de finitude, coisa essa contemplada pelo livro? Excelente, Jadson. Acho que assim encerraremos com chave de ouro essa entrevista, né? Meus queridos, me dirigirei aos meus futuros leitores. Uma frase que está presente no livro é a seguinte: a lanterna, a mesma lanterna que cria a luz, também cria a sombra. Horror e beleza são duas faces de uma mesma verdade, que está aí para ser redescoberta. Por que não pensar que nos horrores que nós sentimos, diante do fim das coisas, por exemplo, como Jadson colocou, o livro trata sobre finitude, né? Associa isso ao horror. Mas por que não pensar que ali pode estar o começo da beleza? Aliás, falei sobre o ensaio de Freud sobre a transitoriedade e revelo mais um pouquinho, né? Para quem não leu até indico, mas para quem não leu, eu revelo mais um pouco que Freud faz uma descoberta que existe, eu até já falei sobre isso na entrevista, uma exigência de imortalidade nos desejos inconscientes das pessoas que fazem com que elas simplesmente não olhem muitas vezes para a beleza, justamente porque vai acabar, porque vai ter um fim, né? Freud aí está falando do luto, tá? E Freud diz que todo luto, todos nós que passamos por luto, pela perda de alguém ou de alguma situação que a gente era apegado, né? Freud diz que todo luto chega a um fim espontâneo. E que fim seria esse? Seria a libido, como ele chamava, que é essa energia vital do prazer, da satisfação dos homens, do ser humano, né? Essa libido que estava apegada ao objeto que foi perdido, ela volta a outros objetos, ela se reabre para outros lugares. E assim o luto chega a um fim que ele chama de espontâneo. Percebe que interessante? O que eu quero fazer, inclusive com o meu livro, é tentar ampliar esse pensamento freudiano.
talvez não só num processo natural de luto. Talvez nós possamos fazer algumas operações nas nossas vidas em que, se a gente se desapegar de certas coisas, coisas que acabam, inclusive coisas que nós gostamos muito, mas se a gente tiver um desapego, a gente possa se abrir para novos objetos, como ele falou, para um recomeço verdadeiro. Então, gostaria de terminar com essa frase provocativa que diz do mistério de Lord Francis Cedric. O fim é apenas o começo. Para fechar, eu lembrei de um pensamento do Charlie Chaplin, que eu acho que você contempla coisa parecida no seu livro, sobre coisas ruins, quando ele diz que nem tudo é para sempre, incluindo as coisas ruins, os momentos ruins. Você pode então trazer um ponto do livro onde isso é ilustrado? Que interessante, Jadson, exatamente. Não vou dizer ainda de quem é a fala, de qual personagem é a fala, para deixar no leitor um gostinho, né, de querer descobrir. Mas tem uma passagem que combina com o que Charlie Chaplin disse. A cura para os males da tristeza profunda, meu caro Dr. Friedman, está em abandonar sua alma, a única verdade com a qual pode ser confrontada. Nada, nem mesmo o horror da infelicidade, tem o poder de durar para sempre. Isso não é belo? Isso não é libertador? A alegria, assim como a dor mais íntima, é para os mortais igual à sua vida, apenas um breve intervalo para outra coisa. Mas não basta entender isso. O entendimento intelectual é o filho precioso da vaidade. Como falei, é preciso se deixar abandonar. Para ser mais correto, é preciso se deixar morder por essa verdade. Que maravilha, hein, Rafael? Obrigado, meu querido. Caro. Então, é só aguardar o lançamento dessa obra do Rafael Duarte. Acompanhe o Instagram dele, do Rafael, e vocês verão mais novidades.